Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Após derrota em mais uma partida onde a equipe principal foi a campo, Maurício Barbieri tratou de dar um choque de realidade na torcida vascaína. O Vasco foi surpreendido pela equipe do Volta Redonda ainda no dia de ontem, em rodada válida pelo Campeonato Carioca, que aconteceu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Cerca de 19 mil torcedores vascaínos estiveram presentes para presenciar uma partida do Gigante da Colina no estádio. Porém, aqueles que estiveram no estádio não conseguiram sair felizes mediante o resultado da partida. O Vasco não jogou nada bem e foi derrotado pela equipe do Volta Redonda, que conseguiu fazer um placar de 2-1. Após este jogo, Maurício Barbieri tratou de falar sobre a diferença também atual do Vasco para os outros grandes clubes do Rio de Janeiro. Abre aspas, é preciso trabalho, é preciso também ajustar, porque muitas coisas você tem que refazer no planejamento. A gente sai atrás dos principais adversários porque a maioria já tem elencos formados. A cada ano vão acrescentando 2 ou 3, mas mantém uma base. Com a chegada da SAF, a gente tem uma mudança abrupta, porque está começando agora. Eu entendo a expectativa do torcedor, que também é a nossa. Queremos que aconteça o mais rápido possível, mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar um tempo, fecha aspas, disse Maurício Barbieri em um primeiro momento. O profissional, que está no comando do Vasco desde dezembro, fez o pedido para algo bastante importante que fará o seu trabalho avançar. Abre aspas, acho que a questão do investimento é importante de ser ressaltada. Vocês têm feito isso sempre, mas acho que mais do que isso, só dinheiro não forma uma equipe campeã, é também preciso tempo para que isso possa ser consolidado, fecha aspas, disse o técnico Maurício Barbieri. O Vasco ainda vai jogar nesta semana, na próxima quinta-feira, contra o Resende no estádio de São Januário. Mais uma rodada do Campeonato Carioca, que a equipe titular deve ir a campo. Importante ressaltar também que o Vasco pode receber o retorno do meia atacante Nenê, que esteve fora da última partida por um desconforto na panturrilha. Ele, inclusive, que mesmo com 41 anos de idade, fez bastante falta na criação de jogadas do Vasco, que esteve praticamente nula durante todo o jogo contra o Volta Redonda. Alex Teixeira não conseguiu cumprir a mesma função que o camisa 10 geralmente faz em campo com a camisa Cruz Maltina. Dupla de clubes europeus abre os olhos por Marlon Gomes do Vasco. Uma das grandes surpresas durante a temporada de 2022 foi sem dúvidas o surgimento do meio-campista Marlon Gomes. Ele, que vinha se destacando nas categorias de base, foi promovido para a equipe principal ainda durante a disputa da Série B de 2022. O Vasco então, aos poucos, foi ingressando ele na equipe principal. Aos poucos também ele conseguiu bastante destaque e logo adentrou a equipe titular vascaína. Com bastante personalidade, o garoto demonstrou bastante qualidade e desequilibrou em diversos jogos que esteve em campo, inclusive marcando gols. Ele terminou a Série B no banco de reservas, mas conseguiu um saldo positivo diante de seu desempenho na segunda divisão do ano passado. Com 19 anos, atualmente ele não está no elenco do Vasco por estar representando a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, que acontece durante este mês de janeiro e também em fevereiro. Torneio esse, inclusive, que ele vem sendo também um dos grandes destaques. Aos 19 anos, ele também já tem atraído olhares de clubes europeus, como o gigante holandês Ajax e também o Brighton, clube da Premier League da Inglaterra. A dupla de europeus trata de observar o garoto, que vem se destacando muito no meio-campo da seleção, comandada por Ramon Menezes. Após o surgimento de Andrei Santos e a venda para o Chelsea, o Vasco ganhou ainda mais visibilidade no mercado da bola na formação de jogadores. Os clubes dos grandes centros da Europa buscam agora também um foco maior no Gigante da Colina, e neste momento Marlon Gomes é sem dúvidas o jogador mais cobiçado pelas equipes do velho continente.
Ele deve retornar muito em breve, ainda no mês de fevereiro, para se reapresentar ao grupo do Vasco e retomar as atividades com o Gigante da Colina. Após dificuldades apresentadas em jogo, o Vasco age rápido e faz investida por jogador camisa 10 do futebol sul-americano. Se tem um dos fatores que incomodaram bastante o torcedor vascaíno durante esta última rodada contra o Volta Redonda, foi a deficiência do clube na criação de jogadas. Foram muitas bolas alçadas à área e muitos cruzamentos, que fizeram o torcedor vascaíno estar impaciente na maioria do tempo de jogo. Este período já é bastante antigo. Os fanáticos vascaínos querem a contratação de um camisa 10 pensador que possa fazer a função de criar jogadas neste elenco de Maurício Barbieri. A ausência de Nenê no jogo também ressaltou mais uma vez a sua importância para o desenvolvimento ofensivo do Vasco nos jogos. Um pouco antes da partida, se foi noticiado pela Rádio Continental 590 de uma proposta oficial que o Vasco haveria feito pela compra dos direitos econômicos do camisa 10 do Racing, Matias Rojas. O camisa 10 paraguaio é um dos principais nomes da equipe. O que pode ajudar o Vasco nesta tratativa é o fato do jogador estar bem próximo de ter o seu contrato finalizado. Seu vínculo atual com o clube argentino é válido apenas até o mês 6 de 2023, ou seja, o Vasco, se quiser contar com ele de forma imediata, terá que pelo menos desembolsar alguma quantia abaixo para fazer com que a equipe argentina libere o jogador. Ele tem algumas convocações para a seleção de seu país e atua nesta mesma função que o torcedor vascaíno pede há tanto tempo. No Racing, ele está desde 2020, onde tem 109 partidas disputadas com 17 gols e também 13 assistências. Cria do Cerro Porteño, a maioria da parte de sua carreira foi feita no futebol argentino, ainda com passagens por Lanús e também Defensa e Justicia. Comenta aqui abaixo se você conhece ou não esse jogador e deixe sua opinião aqui nos comentários sobre essa possível contratação. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco, e já use o espaço dos comentários aqui abaixo para falar o que você achou sobre todas as notícias que foram entregues para vocês hoje. Antes de sair, lembre-se de se inscrever aqui no canal e deixar um joinha para fortalecer. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.